Está no ar, minha gente! O meu, o seu, o nosso Iracast. É isso aí, Iracast dando voz à sua história. Você tem uma história bacana? Fala em nós, conta aí que a gente quer saber a sua história, tá bom? Quem sabe no próximo você não vai estar aqui. E hoje eu tenho uma convidada pra lá de especial. Por que, Iraci? Porque ela é lá da minha terra, conterrânea, a Lana braba. Eu encontrei a Lana ontem. Ela estava meio perdida aqui em Alphaville, né? Mas Deus não faz as coisas por acaso, a gente conectou e estamos hoje aqui para contar a história da Lana. Lana, muito bem-vinda, minha amiga, que Deus te abençoe. Fala aí, te apresenta pro povo, olha aqui para essa câmera, Oi, relaxa, gente. o palco é todo seu. Eu sou a Lana e estou aqui em Alphaville e vim me conectar com a Irá, né? E o que era para dar errado deu certo e hoje a gente está aqui. Né? Uau! Mas, Lana, o que você tá fazendo aqui mesmo? Conta pra mim, como que foi? Como que você veio? Geralmente aqui eu conto história de pessoas da infância e tal, mas hoje eu gostaria de falar um pouco mais do meio pro fim aqui, pra cima. O que te veio, o que tu veio fazer aqui? Por que tu estás aqui? Bem, eu vim aqui em busca da mudança. Você é de onde? Eu sou de Belém do Pará, o município de Marituba. Você mora em Marituba hoje? Moro em Marituba hoje, paraense, né? E eu acredito que a gente foi até conectada pelo açaí que tem na veia, né? Açaí com a farinha. Isso. Né? E eu vim para participar de uma mentoria de um jogo de Batalha da Sabedoria do Pablo Marçal. Você também foi selecionada? Também fui selecionada, participei, bati na trave para me tornar uma das participantes do La Casa, mas aí ainda não foi dessa vez. Vamos esperar o que Deus tem planejado aí. Não foi dessa vez no La Casa, mas está sendo dessa vez no Irá, não é? Então, você não está no La Casa, você não esteve ainda no La Casa, não está totalmente selecionada, mas eu creio que ainda tem muita chance. Tem. Mas você já está dentro do Iracast, você já está contando a sua história. E foi fácil para você chegar aqui? Como que foi? Uma viagem de última hora? Muito difícil, uma loucura imensa, porque geralmente as pessoas que estão participando a mentoria que eu estou participando do Pablo Marçal é o 10 em 1. Olha para mim. É aqui. O jogo da vida. Olha para mim. Uhum. Tá? É o jogo da vida e é o pior ano da minha vida, entendeu? Você está fazendo pior ano? Estou fazendo pior ano. Comecei em janeiro e é isso. E de lá para cá, eu realmente tem sido o pior ano da minha vida. Por quê? Porque já foram muitas renúncias, já foram muita lágrima, já foi muito suor derramado, porque eu comecei e voltei a me exercitar. Eu só não consegui, na época, quando, na verdade, eu comecei a mentoria meio que desacreditada, porque os bloqueios que a gente tem que vai fluindo, né? E eu nem foto, quando eu comecei, eu não fiz. E eu já emagreci muito, muito. Eu acredito que uns 7 a 8 quilos eu já emagreci. Parei de fumar. Hoje não consumo mais açúcar em nada, só açúcar de fruta. Leite também não consumo mais, porque eu tenho probleminha com lactose. E daí isso tudo só evoluiu, só destravou e eu consegui fazer a partir da mentoria, a partir de janeiro. E foi uma mudança bem radical na minha vida. E, de fato, eu lembro que quando eu comecei a fazer, a única coisa que eu acreditava é que ia mudar. E ia mudar, era a única coisa que eu acreditava. Vai mudar para o melhor, vai ter que acabar a escassez. O que te levou a fazer isso? Como que você estava antes de você entrar nessas mentorias, nesses processos aí? Como que você estava? O que me levou a procurar algo, uma autoajuda, na verdade, que quando eu fiz a pesquisa, eu pesquisei algo para autoajuda, porque foi uma série de coisas. Eu já não aguentava mais a vida que eu vivia.
E qual era a vida que você estava vivendo? A vida que eu vivia era uma vida... Eu tive que assumir um espaço da minha mãe, que ela tem na Praça Matriz de Marituba, né? Que ela trabalhava só com comida típica. A minha mãe, ela é conhecida como a tia do tacacá de Marituba. Então, o espaço que você teve que assumir é um empreendimento, uma barraca, gente. A gente vai chamar de uma barraca de... Na verdade, é um quiosque, né? Quiosque, vamos lá, né? Um modo, quiosque, eu sim, falei sim. um palavreado aí para que vocês possam entender. Então, a mãe dela tem um quiosque, uma barraquinha de vender tacacá. Tacacá é uma comida típica paraense, que é uma delícia, que eu amo de paixão. E aí, alô, Joé, bota uma tacacá, curtir, dançar, ficar de boa. Então, é comum isso lá. E a mãe dela é a famosa lá no tacacá. É, a tia do tacacá. E o que aconteceu com a sua mãe? O que aconteceu foi que o meu pai adquiriu a diabetes, né? O diabetes, e perdeu um lado da perna. E daí, ela não teve mais como ir. Quantos anos a sua mãe tem? A minha mãe tem 70 anos. E ela ainda trabalhava na banquinha de tacacá? Ela parou de trabalhar tem uns 2 anos, não, 3, quase 4 anos, que é o tempo que eu tô lá. E por que você teve que assumir essa... Porque esse quiosque, ele é fornecido pelo Ministério Público, através da Prefeitura Municipal, entendeu? E daí, quando tu não trabalha quando não nele, trabalha, tu tem que doar para alguém. Passa para alguém. Entendeu? Né? Passa para alguém. E aí, o que acontece? Para minha mãe não perder, a minha mãe levou a vida inteira. A minha mãe trabalhou, eu ia com a minha mãe tinha uma barraca aqui, empurrando essa barraca pro meio da praça matriz, entendeu? E praticamente ela levou a vida para ganhar esse espaço que ela ganhou, que ela conquistou. Que é ter um quiosque, ela não precisava mais levar nada para lá, ela só ia para trabalhar, ela já ia ter tudo lá, fogão, mesa, tudo que ela precisasse estava nesse local. Que antes ela tinha que levar esse carrinho até a praça para trabalhar, entendeu? Eu sei. E aí, o que eu fiquei comovida? Primeiro, o meu filho foi, né? Meu filho assumiu lá para ela não perder, porque eu, de fato, realmente falei para ela que eu não queria, que eu não me via ali, trabalhando lá. E aí o meu filho foi e assumiu. Só que o meu filho, por ser muito novo ainda, na época um pouco ingênuo para a parte de administração, não conseguiu manter o negócio. E aí foi aonde eu entrei, né? Que ele disse, mãe, se a senhora quiser ir para lá, a senhora vai, porque eu não vou mais poder. E daí ele se direcionou para outra coisa, para outro trabalho. Antes disso, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com salão. Eu trabalhava com cabelo. Eu era cabeleireira, né? E eu larguei para ir para lá assumir, porque eu fiquei me perguntando, nossa, não é justo, a minha mãe passou por muita coisa para conseguir. Então, eu não vou deixar simplesmente entregar para o Ministério Público, entendeu? Entregar para uma outra pessoa que talvez não tenha sofrido tanto para conseguir. A minha pergunta é, você está feliz com o que você está fazendo, Não, mesmo que seja para sua mãe? Não. Você sabe o nome disso? Não sei. Necessidade de aprovação. Ou seja, você está fazendo uma coisa que você não gosta, para agradar a minha mãe. Não quer para agradar a sua mãe, que na verdade isso é uma desculpa. Entendeu? Porque tua mãe já tem 70 anos, não tem mais condições de trabalhar e com certeza ela é aposentada. Sim, hoje Seu dependente do meu pai. Né? Ok, então é tipo assim, vocês criaram uma história na cabeça de vocês, entendeu? E aí você tá levando vivendo uma vida que não é sua, fazendo uma coisa que você não quer fazer, mas simplesmente por não abrir mão. Entende? Sim. E aí hoje você vê que, nem você falou, sua mãe, ela viveu uma vida naquilo ali e qual é o resultado que ela tem hoje? Tá em casa. Entendeu? Quantas coisas ela adquiriu. Ela conseguiu ali o necessário para manter vocês, para criar, para isso, para aquilo outro. Só que hoje ela tá já de idade, cansada, estafada, ainda tem uma cruz muito pesada, que é cuidar de uma pessoa nessa situação. Sim. Então, se você não olhar direito, você vai ter o mesmo fim da sua mãe. Exato. Entende? Então, hoje você precisa balancear o que é que eu quero para minha vida. Mas foi exatamente isso que me trouxe até aqui. Ok.
Exatamente isso. Então, porque a gente, às vezes, isso é muito comum. Acho que 90% das pessoas que existem, elas não gostam daquilo que elas fazem. Elas fazem porque elas... É a única coisa, elas dizem, é só o que eu sei fazer, é o que tem. Não, você tem N capacidades. E eu tive uma entrevistada agora há pouco, que foi a Lu, e ela falou o quê? Que ela se jogou, que ela tinha capacidade. E nós, às vezes, nós estamos tão limitados. Nós fomos treinados para isso. E quando eu abro a minha boca, quando a Alana abre a boca dela, quando a Luciana abre a boca dela, quando tantas outras pessoas abrem a boca dizendo não, nós somos a voz que vai mudar essa geração, nós somos a voz que vai dizer não, você não só sabe fazer isso, você tem N habilidades. Porque Deus nos dotou de habilidade, de expertise, de coisas que tem hora que a gente diz, não imaginava que eu sabia. Então, pare de dizer que você só sabe fazer isso, porque você tem capacidade de fazer muitas outras coisas e viver uma vida extraordinária. É verdade. E aí você assumiu a barraquinha, e aí? Assumi e tô lá, né? Hoje eu trabalho com... Uma das coisas maravilhosas que eu herdei da minha mãe, de tanto ver fazer, foi a culinária paraense, que eu sei fazer muito bem. Uau, um tacacá, Maniçoba, vatapá, tacacá, nossa, caruru, que delícia, arroz que paraense, tudo é assim. Eu sempre fui muito elogiada, né, pelas pessoas. Eu sou meio suspeita para falar. Eu tô salivando aqui, você tá sabendo, né? Tô sabendo. Já tem promessas para você, já tem presente. Assim como hoje eu estou recebendo esse presente de estar aqui na sua presença, eu também tenho o direito de lhe conceder alguns presentes, né? E eu vou cobrar esses presentes. Desses eu faço questão, gente. Desses eu faço questão. Exato. E foi isso. E aí, como o meu filho trabalhou com hamburgueria, eu só fiz associar uma coisa na outra, né? Hoje lá, o meu espaço trabalha com hambúrgueres artesanais e tradicionais e a parte da comida típica. Isso é maravilhoso. Dá pra faturar o quê por noite ali? Ó, lá é um lugar muito movimentado. É um lugar bastante movimentado. Na verdade, ainda falta um pouquinho mais de desenvolvimento para melhorar, né? Uhum. Mas eu chego... Tem uma noite, quando a gente diz, hoje teve uma noite de movimento. Entendeu? Hoje foi bom, hoje vendeu bastante. Sim. Dá para fazer uns R$2.000, né? Uma noite de festividade, dá para... Entendeu? Agora tem noite de que tu vai... É qualquer venda, eu acredito que é assim, né? Tem um dia que tu vai lá e tu não vende nada. Tem um dia que tu fica te perguntando, nossa, como é que eu vou pagar os colaboradores? Como que eu vou pagar as pessoas que me ajudam? Entendeu? Porque eu não sou só lá, eu tenho 3 pessoas que me ajudam, então comigo é 4, né? São 4 colaboradores no total. E aí tem noite que tu vai e não vende nada e aí tu fica naquela... Nossa, como que eu vou pagar? Na briga dos ratos, né? Na corrida dos ratos. Na verdade, eu digo que o empreendedorismo... Não sei se vai cortar. Isso, é isso mesmo. Um mês tu tá afogado e outro mês tu tá respirando. Um mês tu tá afogado e o outro tá respirando. Um mês afoga, o outro respira. Digo que isso é muito relativo também com o que tu tá empreendendo. Na verdade, o que acontece, que falta aí, é o planejamento. O planejamento, porque exato. Não é isso que é para o empresário passar. E a maioria dos empresários vivem com essa corda no pescoço. Exatamente. Então, o que falta? Falta aprender, entendeu? A trabalhar com a cabeça. Nós estamos numa era digital, nós estamos numa era de inteligência, de tanta coisa, de inovação. Mas qual que é o nosso problema? A gente fica preso no passado, não se permite evoluir, não trabalha com uma cabeça de empresário, que agora você vai fazer isso. Não, hoje é tudo diferente. Hoje é tudo diferente, então você pode manter o seu quiosque lá, você pode manter as suas coisas e as coisas continuar funcionando. Essa é a grande jogada. Quando a sua empresa, ela não precisa de você para funcionar. Independente de você estar lá ou não, está funcionando. E o que é melhor? Quando você consegue ter controle disso aí, num instrumentozinho desse, num aparelhozinho desse aqui,
você consegue Exato. ter o controle real de tudo. E uma das coisas que que me destravou total foi eu tenho escutado muito isso, o olho do dono é que engorda o gado. Mentira. E eu sempre falei que eu não concordo com isso. Como que o olho do dono é que engorda o gado? O cara da McDonald's, ele tá lá em cima dos funcionários dele olhando? Não, então eu sempre tive essa visão. Não tem que haver uma forma de... Eu não preciso estar olhando. Você já sabe a fórmula disso, que o olho do dono é que engorda o gado, né? Não, ainda não. É porque quando o cara ia comprar lá o gado, aí ele falava, esse gado aqui tá mal. Não, o dono dizia negativo. Tá gordo. Esse gado aqui, aí o cara dava uma desculpa. Então, ele convencia o comprador dizendo, não, esse gado é gordo, é porque tu não tá aí vendo a gordura e tal. Então, ele tinha uma jogada lá. Exatamente. E não era que ele tava o tempo todo dentro da empresa. Então, a gente pega então... O cara olhava e falava, não, esse gado aqui não é magro coisa nenhuma, essa impressão sua. O poder de convencimento do dono do gado era tão grande que fazia o cara levar. É igual você tá vendendo lá, aí, quanto que é a cuia de tacacá? R$30. O cara, credo, R$30? Acontece muito. Não, eu não vou pagar, não tá muito caro. Aí você muito. diz pra ele assim, você sabe quanto tempo eu levo pra fazer esse tacacá? Você sabe desde que hora eu tô acordado? Exatamente. E aí você vai gerando valor. Aí quando a pessoa vê o valor, ela paga o preço. É porque ele só acha que aquele tacacazinho foi ali pra cu e tá tudo bem. Ele não lembra que você foi lá no Ver-o-Peso, comprou o camarão e tal, ferveu o tucupi, fez e tudo. Entendeu? Quantas furadas no dedo você levou da cabeça do camarão? Na verdade, essa parte não me bloqueia, né? Com relação a preço e valor. Isso daí eu sei diferenciar muito bem, né? Isso. Não tenho esse bloqueio. Os meus produtos, ele tem um preço que não representam nem a metade do valor para mim. Porque o tempo, ele é vida. E eu levo muito tempo. Eu desgasto muito tempo para organizar tudo que eu preciso organizar para trabalhar à noite. Quanto que tá um tacacá hoje? Olha, hoje no meu estabelecimento, que é na Hamburgueria Prime, lá em Marituba. Alô, Marituba, o melhor hambúrguer, o melhor tacacá, tá lá na Prime, vai lá. Na Praça Matriz. E olha onde tá a proprietária, em Alphaville, gravando podcast, decolou. E no meu estabelecimento, hoje, uma cuia de tacacá custa R$18. Ainda. Uau! Eu pago 20, pago 20. E não representa nem 50% do valor que isso me desgasta, do tempo que isso me desgasta, mas então, a vida é isso. Vamos trocar. Quanto que custa uma cuia de tacacá? R$18. 18. Isso é o preço. O preço. O valor do tacacá. Por que é 18? Por que é 18? Porque é um alimento valioso. Qual é o preço? O preço é acordar de madrugada, é ficar 2, 3 horas em pé. O preço é eu ter que fazer tudo isso. Isso é o preço que você está pagando. Sim. Se você acha que o preço... O valor. Se você acha que o preço do produto que você está comendo é alto, vai ver o preço de não comer aquilo dali. Vai ver o preço ou então de você não ter. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não vou investir 10 mil em conhecimento, porque é caro. Caro é o preço que você paga por não ter o conhecimento. Então, quando você dá valor, consegue ver o valor do produto, você paga o preço para estar lá. Mas, mulher, me conta. Você tem família, eu te encontrei aqui... rodada. Mas e aí, me conta, tem família no Pará, tem filho, tem marido, como é que é? Tenho 3 filhos do meu primeiro casamento, eu vivi 16 anos, meu primeiro casamento, meus filhos são fruto desse casamento. 3 filhos do primeiro casamento? Primeiro casamento. Quanto tempo durou? 16 anos. 16 anos. O que aconteceu que acabou? O que aconteceu que acabou é que não aconteceu o que era para acontecer. E o que era para acontecer? O que era para acontecer era para eu ter a minha família formada, era para eu ter a minha família numa base sólida, e eu não tinha.
E Eu tinha numa base líquida. E quem não solidificou, você ou ele? Eu digo que um relacionamento ele não dá certo, nunca tem um só culpado, e sempre sim os dois. Os dois têm uma parcela de culpa. Eu não consigo dizer, foi só tu que não. Eu era imatura, né? Você casou com quantos anos? Eu me juntei, na verdade, eu tive meu primeiro filho com 14 anos. Uau, uma criança. 14 anos eu tive meu primeiro filho e eu era bem imatura. Na verdade, foi um refúgio, né? O meu relacionamento foi um refúgio. Como foi a vida dos seus pais? A vida dos meus pais eram separadas. Eu cresci com a separação, né? Vendo. E hoje eu tenho o meu pai, que eu digo, eu tive 2 pais, eu tive o privilégio de ter 2 pais. Né? Eu amava meu pai biológico, amava muito. Ele não existe mais? Não, hoje não. Mas aí Deus me retribuiu com meu padrasto, que hoje é um excelente pai, é um excelente avô. Inclusive, eu devo muito a ele por estar aqui hoje. Uau! Muito. Ele é o meu filho, o Reinson Barbosa. Uau! Meu filho eu liguei, quando eu fui selecionada, eu não tinha como vir. Não tinha como vir. E daí eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? E daí eu liguei no desespero, liguei para o meu filho, liguei chorando para ele, falei, filho, eu acho que eu fui selecionada para participar de uma mentoria presencial. E daí ele, como assim? Eu disse, eu fiz uma prova, mas não acreditei na prova. E aí eles me ligaram, mandaram o chamado na sexta-feira. E eu tinha que estar... Domingo. Não, eles mandaram na segunda e eu tinha que estar aqui no domingo. Eles mandaram na segunda. E daí, como eu ainda tenho bloqueio, eu não acreditei que aquilo ali era verdade. Porque quando eu fiz a prova, eu já não acreditei em mim. Eu não acreditei que eu era capaz de ser selecionada através daquela prova. Então, eu esqueci. Quem foi que te bloqueou? Quem foi que disse que você não merecia as coisas? Eu ainda não consegui descobrir quem. Mas você sabe que está aí na sua cabeça. Exatamente. Não, estava. Não está mais. Está. Ainda pessoa que te bloqueou está aí. Ainda não. Por isso que você não lembra. Por que tu não lembra? Porque ela está armazenada. E aí o teu cérebro, ele entende isso. Como foi algo muito dolorido para você, ele não quer que você sofra. Só que eu vou te dar uma tarefa hoje. Você não vai descansar enquanto não descobrir quem foi que te bloqueou. Quem foi que disse que aquilo não era para ti? O que foi que tu ia pegar, desejou, queria, e alguém te deu um tapa, um empurrão, ou puxou o teu cabelo e disse, não é para você. Quem foi essa pessoa? Isso eu vou descobrir. Você vai descobrir. Eu vou descobrir. E na hora que você descobrir, você vai entender. Uhum. Por que você não acreditou que você foi selecionado? Por que você não acreditou que você era capaz? Por que você não acreditou que você podia estar aqui hoje? Entendeu? Porque isso é um bloqueio de não merecimento. E o não merecimento foi causado quando você era apenas uma criança. Né? Uhum. Eu imagino que você veio de uma família pobre. Sempre foi tudo na dificuldade, a maior dificuldade. A minha mãe chegou a trabalhar no Pimental, né? Tirando pimenta do reino. Trabalhando para um chinês, né? Não sei se é chinês ou japonês. Sofreram muito, né? Sofreram muito para... Qual o interior? Não, eles sempre foram de Marituba, né? Na verdade, eles eram do município de Pimental... Benevides, em Benevides. O Pimental em Benevides. Sim. E daí, depois migraram para Marituba e é onde até hoje estão, né? A família inteira, irmãos, só não tenho mais meu avô e minha avó, né? Mas alguns irmãos já se foram também da minha mãe, mas ainda a grande maioria ainda lá. Quando você era criança, o que mais você tinha desejo de possuir? O que eu mais tinha desejo? Na verdade, eu era assim, muito... A minha mãe com meu pai sempre fizeram muito esforço para a gente ter as coisas. Então, eu não tinha muita coisa assim, que, eu quero ter isso aqui e não posso. Eu sempre... Na verdade, a gente acostumou com o que a gente vivia, da forma que a gente vivia.
Mas né? toda criança, ela tinha um desejo. Ela queria uma boneca de cabelo, ela queria uma bicicleta, eu queria uma sombrinha e Ah, uma sandália fofa. Era o que eu sempre tive eu, desejo. eu, na verdade, quando bem pequena, eu até conto até hoje essa história. Eu já contei para os meus colaboradores, eu já contei, agora você falando, eu lembrei. Eu tinha muita vontade de ter um Velocip. Você sabe, aquele tico-tico, eu não sei como que era o nome, era 3 rodinhas, duas, um Velocípede. Velocip. E eu lembro muito bem, assim, até outro dia uma prima minha me mandou uma foto e eu estava num Velocip desse. E foi bem interessante, assim, no dia que ela mandou, eu tava na hamburgueria e eu falei para meus colaboradores, eu disse, ó, tá vendo esse Velocip aqui? Era meu sonho ter um Velocip desse quando eu tava com 5 anos e, e a minha mãe não conseguia me dar um Velocip daquele. Para mim, aquilo ali era o máximo, entendeu? E E aí, você disse para ela alguma vez que você queria? hoje não. Sim, mas Não, quando pequena, naquele. sim, sim, E sim, ela sim. disse o que para você? Na verdade, hoje eu não consigo me lembrar qual que foi a resposta da minha mãe, mas eu lembro de pedir. Eu lembro que eu batia no meu primo, que era dono do Velocip. Eu batia nele para tomar o Velocip dele. Eu queria o Velocip para mim. Quando eu chegava quando a minha mãe dizia assim: "Ah, a gente vai para casa da tua tia tal", que era a mãe desse meu primo, quando ela falava isso, eu lembrava do Velocip. Eu dizia: "Nossa, vamos", eu ficava muito animada para ir, porque o meu pensar era chegar lá, uau, eu vou ter o Velocip para mim, porque eu bato nele, ele sai chorando e eu ficava a tarde inteira nesse Velocip. E ele chorava querendo o Velocip dele e eu não deixava. Quando ele vinha para perto, eu batia. Não, o Velocip é eu, quem vai ficar, o Velocip é eu, entendeu? E você falou sobre a infância que você tinha vontade de ter e veio assim, plá, o Velocip, entendeu? E foi tudo com muita dificuldade. Uma das coisas que eu lembro que eu tinha vontade de ter e nunca pude foi o Velocip. Eu sempre fui muito assim de... Eu não gostava muito da ideia de brinquedo de menina. Eu tinha esse lado masculino, acredito, desde muito nova. Eu gostava... Era tudo ao contrário. Era tudo ao inverso. Eu não era de brincar com boneca. Eu corria com pipa na rua. Depois dos meus filhos, depois do meu segundo filho, foi que eu parei de empinar papagaio. Mas eu empinava papagaio. Eu ia com meus filhos para o quintal para empinar papagaio. Que barato. Entendeu? E eu colocava o óculos e tudo, e enrolava a linha ali com eles, e fazia aquele tal de cerol, e fazia pipa. E o meu pai biológico corria comigo na rua pra gente empinar pipa. Uau, Entendeu? que E legal. foi... Cara, e até hoje é E com, assim. e com 14 anos você saiu de casa? Sim, 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 sim. Com 14 anos eu... sabe aquela paixão, primeira paixão, e a minha mãe, na verdade, eu sofri um pouco com isso, porque eu queria começar a namorar, aquela coisa de namorar, eu fugia da escola para namorar e tudo. E aí a minha mãe não tinha com muita conversa. Tu não pode fazer isso e peia, né? E aí quando ela não estava, a minha avó. Eu apanhei da minha mãe e apanhei da minha avó por conta do pai dos meus filhos. Assim, por conta do que eu vivia, eu não tinha idade para isso. E elas não tinham argumento, entendeu? Não tinha conversa. Era bater, eu vou bater porque ela não vai mais fazer, entendeu? Quanto mais batia, mais você fazia. Mais batia, mais eu fazia. E quando você ficou grávida, você já vivia com ele? Não. Não, Você se não, juntou não, com não. ele? No meu o primeiro relacionamento, primeiro ato, né? Daí a gente sem experiência. Ele também um pouco imaturo, tinha um pouco mais de idade, mas um pouco imaturo também, entendeu? E aí, quando aconteceu tudo, a minha mãe, ao invés de conversar também, não sei se por uma falta de instrução, pegou minhas coisas, colocou dentro de um monte de sacola, pegou e disse assim para mim, eu lembro dela falar, não era isso que tu queria? Então, se era isso que tu queria, hoje tu vai ter. Daí foi, me levou e chegou lá e chamou ele e disse, ó, a partir de hoje ela é tua filha. Tu vai cuidar dela. Não era isso que vocês queriam? Então hoje eu tô te entregando ela, tá aqui. Entendeu? E Quantos anos ele tinha? Ele, na verdade, ele é 7 anos mais velho que eu. 14 e tinha 20 anos. 20 anos, entendeu? E daí
Foi muito sofrido. Eu passei a minha gestação inteira indo na casa da minha mãe para tomar a benção dela e ela não me abençoava. Uau. E próximo de eu ter o meu filho foi que já tudo mudou. Foi tudo muito diferente. Ela me aceitou, ela foi comigo para o hospital, já mudou. Aquela coisa assim que a gente tem de dizer... quando nascer, tu vai ser a vovó coruja. Não quer, mas quando nascer é a vovó coruja. Entendeu? E aí foi onde realmente eu vim ter o apoio da minha mãe, foi 1 mês antes do meu filho nascer. Entendeu? Que aí tudo voltou ao normal, eu fui para casa dela, passa aquela fase do resguardo, toda mãe sempre cuida da gente, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. E ele te assumiu Sim, desde esse sim, momento? sim. Desde esse momento, não trabalhava na época, né? Que as famílias de baixa renda, as famílias com mais dificuldades, elas sempre têm isso, né? Elas sempre têm essa situação de... vai se encher de filho, não tem muita cultura, entendeu? Não trabalha e tudo. E, às vezes, as crianças, que eu, na época, era uma criança, né? Ele também não era tão criança, mas era um pouco imaturo, né? Eu não culpo ele também, porque tudo vinha de base. Meus pais eram separados, os pais dele eram separados, até hoje são também, né? Hoje a minha mãe, eu via... Tinha uma época, até antes de eu conhecer o meu padrasto, que eu queria muito que o meu pai e a minha mãe voltassem a viver junto. Era o meu sonho ver eles dois vivendo junto, entendeu? Eu cresci com aquilo, e daí quando eu já conheci o meu padrasto, que eu passei a conhecer o meu padrasto, que ele passou realmente a nos assumir, porque quando o meu padrasto ele se envolveu com a minha mãe, ele já tinha, a minha mãe já tinha, eu e a minha irmã. E aí... ele nos assumiu como filhas, entendeu? Que hoje isso daí é um pouco difícil de você ver. Alguém se envolver com uma mãe solteira, né? E assumir e trazer para si a responsabilidade de um outro homem. Você tem 3 filhos? Que você Eu tenho falou? 3 filhos. E os teus filhos são do teu primeiro marido? Sim, todos 3 do primeiro. E hoje você tem outra Hoje pessoa? eu tenho outro companheiro, já... a gente se conheceu em 2017 e hoje eu tenho outro companheiro. Teve algumas divergências para eu estar aqui hoje, que não foi nada fácil. Ele não te apoiou para estar aqui? Não. A princípio, não. Assim, eu não vejo o apoio dele de certa forma. Quando eu fui selecionada, que eu precisei de um valor para chegar aqui, ele ficava dizendo para mim, nossa, tu é louca, que burrice. A gente está aqui lutando para fazer um pagamento de umas dívidas e tu vai e pega e faz outras dívidas em cima das dívidas que tu já tem. Eu disse, não, mas não é uma dívida, é um investimento. Eu vou buscar a minha melhora. E desde o início foi muito difícil, assim, porque tem algumas coisas que eu quero tirar o bloqueio. Desde lá que eu vejo, eu tenho muito isso comigo. Se tu quer mudança, tu tem que fazer tudo novo. Nada igual. Porque se tu for fazer tudo igual, tu vai ter sempre o mesmo resultado. Então, eu queria mudar a posição da cama. Eu queria mudar... eu mudei a posição da cama, só que aí a gente começou... Aí daí já gerou a discussão. Eu mudei a posição da cama. E aí começou aquele desentendimento. Por que não? Porque a gente não consegue dormir assim, porque aqui vai respingar, porque isso, porque aquilo... Conclusão, hoje a cama voltou para o lugar de antes. Mas a cama voltou. Eu não. Uau. Entendeu? A cama voltou. Em relação aos teus filhos, ele assumiu teus filhos também sim. Na verdade, meus filhos, o meu mais velho, com a separação, na verdade, a gente perde. Eu digo que eu perdi os meus filhos. Hoje Hoje eu vou trazer os meus filhos de volta para mim. Hoje eu tenho isso muito decidido para mim. Quantos anos eles têm? Eu tenho um de 24, tenho um de 21 e tenho o meu caçula que tem 15. Por que você disse que você perdeu seus filhos? Porque hoje eu não tenho meus filhos. Eu tenho meus filhos perto de mim, que nós moramos todos muito próximos, mas o meu mais velho sempre, assim, desde que nasceu, quando
o meu filho nasceu, o meu filho mais velho, que era aquela situação que a minha mãe me abandonou e me rejeitou. E aí, desde o momento, do primeiro momento que o meu filho nasceu, o primeiro, eu já, quando eu saí do hospital, já fui para casa da minha mãe. E daí lá já começou aquela loucura. Eu ia para minha casa e voltava, ia para casa da minha mãe. Ou seja, tua mãe mais criou ele do que você. Então Eu ele é até mais hoje- apaixonado por ela. Não, eu não digo que ele seja mais apaixonado por ela. Ele tem ela como vó, eu como mãe. Mas aí ele foi ficando. Ele foi ficando com a minha mãe, foi ficando com a minha mãe e tá lá até hoje. Isso te causa um ciúme? De certa forma, não. Só que hoje, depois que eu comecei a fazer esse estudo, isso já está me incomodando, porque eu estou vendo que ele está na zona de conforto. Hoje meu filho faz faculdade e já é algo que eu não quero mais para ele. Só que quantos anos ele tem? O meu filho hoje está com 24 anos. Então deixa eu te falar uma coisa. Deixa o teu filho viver a vida dele. Sim. Ele já é um homem, Exato. entendeu? Então deixa ele viver a vida dele. Não, isso eu Então tenho... que isso não te incomode mais. Não. Tá bom? Por quê? Porque é a vida dele. Entende? Você não Certo. pode querer mudar a vida de nenhum deles. É. Outra coisa que eu trago para mim. Começa a dar resultados. Quando o jardim está florido, Alana, as borboletas vêm naturalmente. Resultado cura tudo. Cura tudo, é verdade. Por que eu te falo isso? Porque para mim não foi diferente. Para mim não foi diferente. Outra coisa, não espera aplausos, não espera abraços, não espera curtida no teu Instagram, não espera compartilhamento de nada que tu faz dos teus parentes. Verdade. Porque não vai vir. E isso é maravilhoso. Entendeu? Todas as vezes que você se sentir rejeitada por alguém da tua família, olha para Jesus. Jesus, a família dele, os irmãos dele, eram os piores inimigos dele, não acreditavam nele. Mas quando eles viram o resultado, eles reconheceram, esse era o verdadeiro. Filho Isso de daí é Deus. uma coisa muito certa. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a me realmente dedicar e focar, que é isso que eu quero. Eu tô aqui, Senhor, para ver a mudança, eu já tô vendo. Mas eu tô aqui, Senhor, por um objetivo. Qual é o teu propósito? O meu propósito é desfrutar. Uau. É desfrutar. Ok. Nada que antes me prendeu, nada que antes me impediu de desfrutar hoje. Você está pronta porque pode te acontecer devido a essa tomada de Estou decisão? pronta, disposta a tudo, Uau. tudo. Uma das coisas que me levaram a ficar disposta a tudo, eu estou determinada que eu vou oferecer para os meus filhos o desfrute que eu não pude ter. E eu vou estar aqui principalmente para apoiá-los. Eu quero que eles tenham o desfrute de tudo. Claro que eles vão ter que buscar também, porque assim como a salvação é individual, a tua liberdade é individual. Você falou para mim que os seus filhos já são homens, né? Um Sim, de sim, 24, Um de 21, que hoje tem uma namoradinha, tem a casa dele, tem as coisas dele. E o meu filho de 15 anos, ele mora com o pai hoje, né? É o que ajuda, é o que está lá do lado, é o que ele tem uma mercearia. E isso tudo te incomoda, porque aí quando tu diz eu perdi os meus filhos, é por causa dessas coisas. Não, na verdade, eu não digo assim, perder de fato, eu digo aproximar. Porque hoje os meus filhos, eles são... Tu pode ver que Você sabia, Lana, que por muito tempo eu tive esse sentimento? Foi. Eu passei por isso? Mas eu aprendi que eu devia ligar o FODA, sabe? Aham. Aí eu aprendi, falei, vai pra lá. Entendeu? E aí o meu filho, ele tinha também isso. Enquanto eu me sentia refém desse sentimento por ele, eu não conseguia avançar. E aí, quando eu comecei realmente a me desconectar e eu entendi, eu falei, eu dei o que é o melhor que eu tinha, porque isso também você tem que aprender a se perdoar. Exato. Porque tu te sente culpada. É Ele tá longe de mim, eu fui culpada. Não sei, eu fui culpada. Tu tem que aprender a te perdoar. O momento que tu entender que tu fez o que tinha que ser feito, que tu deu o melhor que tu tinha,
que tu tomou a decisão que tu tinha que tomar, foi a melhor coisa, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. E não mendiga o carinho, nem o amor, nem a atenção deles. Dá resultado. E hoje você vê, eu tenho um filho de 24 anos, que tá lá me bajulando, mãe, isso foi criado com a avó. Entendeu? Mas hoje está aqui. E por muito tempo eu me senti enciumada, me senti rejeitada por ele. Ele falava assim, é a minha mãe, ela é a minha mãe. Tipo, para me afrontar. Mas hoje, tranquilo. E aí ele passou 2 meses no Pará e tá lá, eu falei para ele, tranquilo, desfrute da sua mãe, porque ela é sua mãe. Por que eu digo que ela é a mãe dele? Porque ela criou. Então eu entendi o jogo. E aí hoje ele tá Libera, aqui. Né? Então fica uma relação. Então te liberta disso, te libera os teus filhos e vai dar frutos, vai dar resultados. Tá bom? Alana, nós já chegamos no final do nosso IraCast e foi um prazer muito grande ter você aqui, conhecer um pouco da tua história. Não deu para contar tudo. Mas para quem não ia contar nada... Para quem não ia contar nada, já contou assunto para o dia inteiro, né? Foi muito bom. Foi muito bom. Eu sou muito grata. Muito Alana, obrigada. Olhando nessa câmera aqui, manda o teu recado, que você que está ardendo nesse coração, a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas. Passe a acreditar mais. Acreditar e começar. Eu digo que eu tenho alguns vídeos no Eu, Alana TTT. E tem Esse é teu Instagram? Sim, é meu Instagram. Eu, Alana TTT? Eu, Alana Mas TTT. T de T mesmo? 3T? TTT. 3T. Tá? Acredite. E hoje eu consigo motivar muitas pessoas. Tem muitas pessoas que dizem, nossa, como você mudou? Nossa, como que pode? O que está acontecendo? Eu digo, só se liberta do açúcar. Começa aí, faz uma caminhada de 10 minutos, tu já vai ver a mudança. Muitas pessoas. Hoje eu tenho minhas primas que dizem para mim, eu vou tentar. Prima, eu vou deixar. Consegue. Eu vou tentar. Eu digo, só começa, tira do café, tira o açúcar do café, que depois tu vai sentir automaticamente a vontade de largar isso aí, né? O meu esposo, hoje, ele já não consome mais açúcar, né? Ele, eu, a minha mãe e meu pai por conta do prejudicial da saúde, né? E é muito gratificante tu dar resultado, porque as pessoas chegam até você e falam, quer saber o porquê, o que aconteceu para fazer. E eu quero continuar assim dando motivo para as pessoas aparecendo e que elas se sintam cada vez mais motivadas comigo. E eu tô aqui. Uau! E é isso. E é isso, Brasil, meu povo amado, que tá tracionando junto com a gente aqui no IraCast. Você que tem uma história incrível como a história da Alana, fala com nós, manda aí o seu direct, que a gente vai te encontrar, tá bom? E você pode ser o próximo entrevistado aqui no IraCast, dando voz à sua história. Gratidão, foi muito bom estar aqui, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu retorno para o Pará. E não esquece do meu açaí conterrânea. Somos conterrâneas, hein, gente? Estamos aqui e Deus sabe todas as coisas, tá bom? Deus não une pessoas, Deus une propósito. É isso? Verdade. Deus abençoe. Muito obrigada. Finalzinho aí, gratidão. Gratidão e um beijo no coração de todo mundo. Tchau, Tchau, até gente. logo.